Olá! Nesta nossa conversa de hoje, vamos mergulhar um pouco em alguns trechos de A Cruz, Lugar, Caminho e Sabedoria de Deus. Oi. A ideia é tentar extrair a visão central desse texto, sabe? Sobre por que a cruz é tão fundamental, principalmente em contraste com o que ele chama de sabedoria humana. Exatamente. A gente vai focar na interpretação que o material traz, né? Explorando a cruz não só como um evento histórico, mas como um conceito teológico chave mesmo. É a espinha dorsal do que o autor quer passar. Perfeito. E o texto já começa assim, bem direto ao ponto, citando 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Uma citação forte para começar. Muito. E ele enfatiza uma escolha clara contra as palavras persuasivas de sabedoria humana. Vamos tentar entender isso melhor. O que seria essa rejeição? Então, o texto coloca uma divisão bem clara aqui, né? A fé para essa visão não deve se apoiar na sabedoria dos homens, que a gente pode entender como uma lógica puramente humana, retórica bonita, o que impressiona o mundo, sabe? Faz sentido. Mas sim no poder de Deus. Aí ele introduz essa ideia de uma sabedoria de Deus em mistério, algo que estava oculto, mas já estava nos planos, e que se revela justamente na mensagem da cruz, não em discursos eloquentes. Ah, então é uma inversão total. É isso fascinante, é essa inversão. O que para o mundo parece fraqueza ou até um escândalo é apresentado aqui como a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder. E essa distinção é a base para a crítica que o texto faz à mera religião humana, né? Ele descreve situações onde o foco vira, tipo, autopromoção de quem prega, Exato. ou quando a mensagem é adaptada aos protocolos dos interesses de certos grupos, valorizando mais a estética, a forma, do que a ética, o conteúdo. A imagem que ele usa pesada, cegos guiando cegos. Pois é. E essa crítica serve para reforçar, segundo o texto, que a mensagem da cruz exige uma postura totalmente diferente. Citando de novo 1 Coríntios 2, o versículo 3, o mensageiro estaria em fraqueza e em temor e em grande tremor. Fraqueza, temor, tremor, isso indica o quê? Indicaria uma dependência total de Deus, né? E não ficar usando técnica humana para agradar a plateia ou para se encaixar em agendas de instituições ou naqueles interesses horizontais e imediatistas que o texto menciona. Interesses horizontais, tipo preocupações mais terrenas, status, benefícios aqui e agora. Isso. Em vez do foco vertical em Deus que o texto defende. Ela bate de frente com a imagem central, não é um Salvador que morre numa cruz. O próprio texto admite que isso é desconcertante à lógica humana, Totalmente desconcertante. mas ele apresenta isso como essencial para a redenção. É aqui que fica interessante, a ideia de que a morte é o caminho. Exatamente. E o texto liga essa dificuldade de aceitar isso com a rejeição de Cristo pelos líderes religiosos da época. Ele usa aquela passagem de João 5, versículos 39 e 40. Assim, examinais as Escrituras, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Essa mesma. A interpretação que o texto dá é que, assim, eles até estudavam as escrituras, mas a rigidez da religião dogmatizada e justamente esses interesses horizontais não deixaram eles verem Cristo ali, sabe? Mesmo as escrituras apontando para ele. Então, o paradoxo não era um problema para a lógica deles resolver. Não. Era o próprio ponto da revelação, segundo o texto. Eles não conseguiam ver. E falando em Escrituras, o texto insiste muito nisso, especialmente com 1 Coríntios 15, versículos 13 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa repetição é chave. Por quê? Qual o peso desse segundo as Escrituras repetido? É enorme. O texto usa essa ênfase para sublinhar o que ele considera a realidade factual desses eventos. Morte, sepultamento, ressurreição. É como uma defesa, sabe? Contra visões que talvez tratassem isso como, sei lá, uma representação de dramaturgia. Como se fosse só simbólico, teatral? Isso, sem uma correspondência literal. E o texto vai além, diz que negar essa factualidade seria uma tática do inimigo, que ele descreve como aquele que só sabe mentir. A base nas escrituras é a garantia da verdade e do significado de tudo isso.
Entendi. E para fechar essa parte, o trecho final dá uma definição dupla da cruz. Sim, é interessante isso. Ela é um lugar específico onde o pecado foi tratado no corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, é um caminho, a porta estreita para a vida eterna. Lugar e caminho. Exato, duas dimensões importantes. Então, resumindo aqui nossa análise, a perspectiva que a gente explorou nessa fonte mostra a cruz não como um acidente triste, mas como a própria sabedoria e o poder de Deus se manifestando. Exatamente. De um jeito que desafia totalmente a nossa lógica, as expectativas humanas, né? O ponto central, segundo esse texto, está justamente no que parece paradoxal ou fraco. Correto. E isso nos deixa com uma reflexão, acho que sai dessa análise, como que essa ideia de uma sabedoria de Deus em mistério, que se revela num evento de aparente derrota, sofrimento, como a crucificação, como isso pode conversar ou até confrontar as nossas ideias de hoje sobre onde a gente busca verdade, significado, poder. Boa pergunta. Levanta uma questão sobre o que a nossa cultura hoje valoriza como conhecimento de verdade ou como demonstração de força, né? Verdade. É algo para se pensar. E o texto encerra com aqueles lemas que resumem bem a base teológica dele. Sola Scriptura, Somente a Escritura, solo Christus, somente Cristo, soli Deo Gloria. glória somente a Deus. É uma síntese da perspectiva apresentada.